Salve Maria, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar os nossos corações. E hoje, com muita alegria, nós vamos partilhar a vida de um grande homem, servo de Deus, São Policarpo de Esmirna. Irmãos, este grande homem viveu ali no primeiro e segundo século da igreja, ou seja, bem lá no início da igreja, na igreja primitiva, né? Que já tinha o nome de católica. E eu quero partilhar isso antes com vocês, né? Infelizmente nós temos alguns irmãos, né, que diz que a igreja foi fundada por Constantino ou que ela veio após Constantino. Porém, nós temos algumas provas de fato que a igreja ela sempre existiu desde quando Jesus a fundou, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Policarpo vem trazer isso a nós também, né? Em uma de suas escritas, ele vem dizer assim, olha só, meus irmãos, é uma carta da Igreja de Deus peregrina em Esmirna, ou seja, São Policarpo era bispo da igreja, né, em Esmirna, a peregrina Igreja de Deus em Filomênio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica. Olha só, meus irmãos, ou seja, a igreja já tinha por nome católica lá antes, lá no primeiro, segundo século. Isso é uma prova de que a igreja católica ela já existia muito antes de Constantino, enfim. E Policarpo, né, ele que viveu numa época muito difícil, no qual a igreja era fortemente perseguida, tanto pelos judeus quanto também pelo Império Romano, ou seja, era muito difícil de fato declarar-se cristão naquela época, né? E São Policarpo ele foi um pastor assim, ele que foi ali dada essa missão por São João Evangelista. Ele teve a graça, né, de andar ali com os apóstolos, alguns apóstolos que caminhou com nosso Senhor Jesus Cristo. E foi dada a missão de bispo por São João Evangelista. E ele, né, foi um grande pastor, enfim, com muito amor, muita dedicação à Santa Igreja de Deus. E isso levou à prisão, né? No entanto, que alguns dias antes de sua prisão, ele tem um sonho, né? Ele entra num sono profundo e ali ele tem uma visão de que ele seria queimado vivo. Isso, meus irmãos, não abala o coração de São Policarpo, porque no coração dele ele sabia a certeza de que muito mais que as tribulações que ele passasse aqui pelo nome da fé dele, né? Muito mais seria a eternidade, né? Ou seja, o papel dele que o Senhor confiou a ele estaria sendo cumprido, né? E que ele não, e muito menos ser exaltado, né? Ele não se exaltou por isso, mas ele usava disso para que o Senhor pudesse aparecer, né? Para que o Senhor pudesse ser engrandecido. Então, de fato, e essa ousadia, de fato, que é uma ousadia dada pelo Espírito Santo a ele, né? Levava à conversão também de outras pessoas. No entanto, que quando os soldados chegaram até ele para o levar à prisão, olha só, meus irmãos, Policarpo poderia, por exemplo, ter fugido, né, ao saber de sua prisão. Porém, ele os acolhe, os dá alimento, ou seja, e pede também para que possa fazer um momento de oração ali. E ali ele fica várias horas em oração. No entanto, que ao levar Policarpo, né, à prisão, eles ficam extremamente, assim, vamos dizer, chateados, né? Não é a vontade deles que levem Policarpo à prisão. Porém, se eles não o levassem, eles também seriam mortos. Entanto, que ele foi levado, né, até o capitão, que tinha por nome Herodes, né? E Herodes queria convencer Policarpo de prestar culto, vamos dizer assim, a César. Não que ele negasse a Jesus Cristo, né? Mas para que ele fosse liberto, ele disse bem assim: no que há mal em dizer que César é Senhor? E nisso São Policarpo já negou, né? Disse: eu não vou prestar culto, né? Nem que seja por palavras jogadas ao vento. Não vou trair a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha isso no coração dele, né? De forma nenhuma ele trairia, mesmo que ele perdesse a cabeça dele, mas ele não trairia nosso Senhor Jesus Cristo. E o quanto nós precisamos, né, meus irmãos, aprender com São Policarpo.
Porque quantas vezes nós temos tantas coisas que vão contra a nossa fé, e muitas vezes nós nos acovardamos e escondemos. E São Policarpo vem nos ensinando, né, que independente de qualquer coisa, ele vai à frente, né, independente dele ser morto, ele vai à frente, ele não nega Jesus Cristo, ele não nega a fé dele, ele não nega, né, a ser de fato cristão, ser católico. E nisso, ao chegar ao estádio, né, alguns cristãos que ali se encontravam gritavam em voz alta: ser forte, Policarpo, ser homem. E Policarpo vai com uma grande alegria, porque ele sabia que ele estaria indo para um lugar melhor, caso ele fosse morto, né? Que seria para a eternidade. Então nem a morte o abalou. No entanto, né, que o procônsul, ele queria convencer de que Policarpo negasse a Jesus Cristo. E em uma das suas tentativas foi dizendo assim: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Ou seja, ele estava forçando para que Policarpo negasse a Jesus Cristo, né? E Policarpo disse bem forte para ele: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Ou seja, deixar a eternidade, deixar de ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo para prestar culto aos falsos deuses deste mundo. E novamente o procônsul queria ali convencê-lo de negar a Jesus Cristo, dizendo, o procônsul dizendo a Policarpo que o jogaria ao fogo para que ele fosse queimado. E aí Policarpo responde para o procônsul: você me ameaça com fogo que queima durante um momento, que não é eterno, né? E logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para os ímpios. E aí ele disse, né? Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. E ali ele foi colocado ao fogo, né? No entanto que o fogo não pegava no seu corpo. E o seu corpo, ele saía um cheiro, né? O cheiro de santidade. Olha só, meus irmãos, quão ousado era Policarpo. E a fé dele era tão grande, tão grande, tão grande, que nem o fogo o queimava. Nem o fogo o queimava. E isso já promovia ali uma grande admiração a quem ali estava, a cristãos e a também não cristãos, porque a fé dele era tão grande que através disso converteram muitos corações, porque o fogo não o queimava. O quanto a fé ela pode fazer algo que é impossível aos nossos olhos humanos, é impossível no nosso entendimento humano. Imagina só, ele ser lançado ao fogo e o seu corpo não queimar. Mas por quê? Pela intimidade que São Policarpo tinha com nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habitava nele. E assim ele vem nos ensinando também o quão nós devemos ser íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo ultrapassa muito mais do que impostação de voz, né? Do que belas falas, mas de fato uma vida de santidade, uma vida de profunda intimidade com o Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós, né? E é isso que São Policarpo vem nos ensinar. No entanto, para que ele fosse morto, foi necessário um golpe de espada, para que de fato Policarpo fosse morto. E a partir dali ele já era grandemente venerado por várias pessoas, por tão tamanha era a sua fé, nada o parava. E nesta hora, meus irmãos, eu quero pedir que o Espírito Santo possa vir também nos dar essa fé ousada, que ele possa vir nos fatos, nos edificar, nos dar aquilo necessário para a nossa salvação e para a salvação daquele que nos cerca. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher para que possamos esvaziar de nós,
Que não seja eu, Michel, que não seja você, meu irmão, minha irmã, mas que seja o Espírito Santo de Deus a nos dar essa ousadia, a caminhar além, a não negar a Jesus Cristo, em meio ao mundo que vem cada vez mais querendo ofuscar a igreja. Que não seja o mundo a ofuscar os nossos olhos, mas que seja o Espírito Santo a brilhar-nos cada vez mais, para que nós possamos ir além. Porque não somos nós, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Oh, laracanta, ralabassora, enderebexedere, canta. Vem, Espírito Santo de Deus, venha dar autoridade a cada um de nós, essa ousadia, como o Senhor deste a São Policarpo, porque somente através de Ti, Espírito Santo, eu poderei ir além, poderei de fato ser fiel a Jesus Cristo, ser de fato fiel à igreja, aquilo que a igreja me ensina e me orienta, somente pelo Teu auxílio, Espírito Santo. Então venha ao meu socorro, venha socorro dos meus, Espírito Santo, venha socorro da Tua igreja, porque nós precisamos de Ti. E mesmo em meio ao fogo que passa por um momento, que nós não neguemos a Cristo, porque muito mais o Senhor tem criado e tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua lealdade a cada um de nós. O Senhor já poderia ter desistido de nós, mas o Senhor insiste na nossa história. Então, eis-me aqui, Senhor, para Te servir, para Te engrandecer e Te adorar. Que não seja eu, Michel, mas que seja o Senhor. Que São Policarpo de Esmirna possa interceder, possa rogar por nós ao nosso Deus.